Olá, meus amores do sexto ano, tudo bom? Como vocês estão? Hoje nós vamos dar início a mais um capítulo, Mais um capítulo do nosso livro, capítulo 7. Hoje é 24 de junho de 2020 e hoje é quarta-feira. E nós vamos começar com a nossa aula de ensino religioso. Para isso, vamos necessitar da nossa Bíblia e também do nosso livro. Por favor, abram seu livro lá no capítulo 7. Não vou dizer a página porque é diferente daqui do meu livro. Então, abra no capítulo 7. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela vida dos meus alunos. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, por aprender mais a Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada uma dessas crianças, assim também como os seus pais. Em nome de Jesus, amém. Nos dê graça e sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, amém. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 11, fala de uma história. A viúva de Naim. Vou fazer uma breve leitura e vocês acompanhem aí no livro de vocês, ou na Bíblia. Diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, os que levavam o pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Bom, então nessa passagem bíblica nós vimos que Jesus ia passando de frente a essa cidade e ia passando o cortejo, Ia passando o cortejo e Jesus, ele sentiu misericórdia, ele sentiu compaixão daquela mãe. Ela era viúva, estava enterrando seu único filho. E antigamente, as viúvas, quando elas perdiam seus maridos, elas deveriam ser cuidadas pelos filhos. Os filhos é que deveriam cuidar da mãe. E na sequência, o filho mais velho cuidaria da mãe. Na ausência do filho mais velho, o filho seguinte. Então, Jesus observou a situação daquela mulher. Não tinha marido, não tinha mais filho. E Jesus se compadeceu daquela mulher. E Jesus foi de encontro àquele defunto. E o que aconteceu? Ele disse, pela sua autoridade, que ele tem acima da morte, acima de tudo, ele disse: levanta-te. E o defunto ressuscitou, sentou e falou com Jesus. Em seguida, lá em João, capítulo 11, versículo 32, vamos lá pegar a nossa Bíblia e vamos lá para João, capítulo 11, versículo 32, diz assim. Aqui a tia Ritinha já tinha marcado, pronto. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Vamos ficar até aqui. Então Jesus também, ele se compadeceu, de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, seu amigo. Jesus era amigo de Lázaro, era amigo de Jesus e amigo de Maria. E Jesus, ele se comoveu. A palavra de Deus diz que ele chorou. Então, nós temos essa capacidade de nos compadecermos das pessoas pelo aquilo que Jesus é na nossa vida. Se nós somos cheios de Deus, cheios de Jesus, nós somos também movidos pelo que foi movido por Jesus.
né? Lá em Hebreus, capítulo 4, vamos lá? Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 16 diz assim. Vamos lá, 14 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus também, ele sentiu, né, as mesmas aflições que nós sentimos. Jesus foi tentado, como nós vimos lá na passagem do deserto, onde ele foi tentado por Satanás. Jesus, ele sentiu também misericórdia das pessoas, ele sentiu compaixão. Jesus também irou-se lá no templo, quando ele viu as pessoas fazendo da casa do Pai uma casa de comércio. Mas aí você diz assim, mas não é pecado, tia Ritinha? A palavra de Deus diz assim, irai, mas não pecai. E o que isso significa? Nós podemos sim, entendeu? Não é bom, né, que a gente sinta. Mas nós, como seres humanos, em alguns momentos, nós sentimos sim, nós ficamos chateados, nós ficamos com raiva, mas esse sentimento não pode nos mover a fazer coisas ruins. Se você, por exemplo, se você está na partida de futebol, vamos aqui para os meninos, você está na partida de futebol e algum garoto chuta você, naquele momento você vai ficar feliz, você vai ficar alegre? Lógico que não. Você vai ficar triste, você vai ficar zangado, mas isso não pode te motivar a bater no seu colega, a dizer palavrões, a agredir, né? Ou você levar aquele rancor dentro de você. Isso não pode, né? Então, quando nós somos acometidos quando nós sentimos qualquer um desses sentimentos ruins, ou seja, um pensamento, na mesma hora nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoe, me ajude a perdoar, me ajude a esquecer isso aí. E nós tomamos a decisão de esquecer, de perdoar. E Jesus nos perdoa. Então, a palavra de Deus diz que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus, né? Que ele é misericordioso, ele se compadece de nós. Ele se compadece das nossas necessidades. Então, essa capacidade que nós temos de nos compadecer das pessoas, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Uma pessoa que é movida por Deus, ela tem sim, ela se compadece sim da necessidade do outro. Nós podemos ver, eu não sei se vocês lembram lá daquela situação da barragem lá de Marília, né, onde a barragem ela como é que se diz? Ela rompeu, né? E ali muitas pessoas morreram, muitas famílias morreram. Então, naquele momento, muitas pessoas, né, nós fomos movidos pela compaixão. Nós nos colocamos no lugar daquelas famílias que perderam os entes queridos, que perderam as suas coisas, que não tinham lugar para morar, não tinha alimento, não tinha nada para vestir. Então, nós fomos movidos pela compaixão, né? Pela compaixão. E essa compaixão nos fez fazer o quê? Ajudar o nosso próximo, ajudar aquele que necessita. Então Jesus, ele nos ensina, e Jesus também, então nós somos movidos pela compaixão, né? Compaixão, gente, é totalmente diferente de pena, entendeu? Uma coisa é você ter pena de uma pessoa, outra coisa é você ter compaixão. Compaixão é um sentimento bom, é algo bom, mas pena não é bom. Entendeu? Deus, ele não tem pena de ninguém. Deus, ele tem misericórdia, ele tem compaixão. Ele se compadece da nossa dor, da nossa necessidade. É diferente de pena, né? Pena é um sentimento ruim, onde você menospreza o outro, você fica com pena, achando que a outra não tem capacidade. Isso não é um sentimento bom, gente. Isso não é legal para nossa vida. Agora, compaixão não. A compaixão, ela é movida pelo amor.
né? Você tem que contar aí bem nessa divisão da palavra, ó, com paixão, com amor. Você é movido a fazer o bem para com o outro. Lá no nosso livro, vamos lá para o aquecimento, né? Aquecimento. Vamos lá colocar. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Lá na África, nós sempre vemos, né, nas reportagens das crianças passando fome, as crianças passando muita necessidade, crianças sem famílias, crianças no meio da rua, morrendo, né, principalmente de AIDS, que é uma doença que ela maltrata muito aquele país, pelo menos a parte pobre, né, porque nós sabemos que a África tem uma parte muito rica, mas também nós temos uma parte muito pobre, né, na África. Então, aquelas crianças, quando nós observamos aquelas fotos, aquilo ali move o nosso coração. A gente fica imaginando, né? Meu Deus, se fosse meu filho, como seria? Né? Isso nos move a ajudar as pessoas, nos colocando, né? Como um altruísmo, né? Se colocando no lugar do outro. Bem aqui no flashback fala da viúva, né, de Naum. Nós podemos observar, primeiro nós vamos aqui para o aquecimento. Diz assim, ó, que tipo de sentimento esta imagem provoca em você? Nós estamos vendo aí uma criança com a mão estendida e você vai colocar assim, que tipo de ajuda uma criança como esta precisa? Quem é responsável por ajudar? Por quê? Vocês estão observando essa imagem. Essa criança está precisando do quê? O que ela está pedindo, né? Quem é responsável por ajudar essa criança? Será que é só o governo? Será que são só as pessoas que são milionárias, né? Aí vem outra pergunta, por quê? Você vai justificar a sua resposta, ou sim ou não, né? Não sei qual será a sua resposta, mas você terá que justificá-la. Lá em Neurônios em Ação, tem uma atividade também, tá, gente? Onde você vai exercitar, você vai fazer essa atividade, vai mandar a foto pra mim, tá bom? Pra gente comprovar que foi feito, porque nós sabemos que é ajuda para a nossa prova, né? Vai complementar a nota da nossa prova. Diz assim, diante da correria do dia a dia e por ver situações como essas, quase todos os dias, nas ruas de nossas cidades, pelos noticiários da TV ou jornal, é possível que tenhamos nos acostumado com elas, né? Que aquelas notícias ruins. E acabamos achando normal o sofrimento das pessoas e por isso não enxergamos a compaixão. Gente, até a própria palavra de Deus diz assim, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Que esfriamento é esse? É quando você não se compadece, você não se importa mais com a dor do outro. Você acha normal uma pessoa passar fome na rua, você acha normal as guerras, você acha normal essas coisas ruins que acontecem, você acha normal. Então, nós precisamos ter cuidado, né? Algo não está muito bom na nossa vida, porque se a gente não tem misericórdia, se a gente não é movido pela compaixão, algo está errado. Então, na próxima diz assim, a palavra compaixão é a junção de duas palavras, com e paixão, como eu já falei. Com esta dica, o que você deduz sobre o seu significado? Para você, o que significa essa palavra? A partir dessa junção, né? Você vai pesquisar no dicionário. Procure no dicionário e escreva abaixo o significado da palavra compaixão. Você vai pesquisar e você vai colocar lá na segunda questão. Você vai aprender um pouco mais sobre a compaixão com alguém que foi um verdadeiro exemplo. Alguém que se compadeceu ainda e se compadece ainda das pessoas. E esse alguém é Jesus, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa especial na nossa vida. Você vai fazer essa atividade também. Lá no flashback tem essas duas imagens, né? Tem a viúva de Naim e também na segunda imagem nós temos Lázaro, Marta e Maria e Jesus. E na primeira diz assim, a respeito da primeira cena, né? Na primeira cena percebemos que Jesus torna a iniciativa
toma a iniciativa de se aproximar de uma mulher que havia perdido seu único filho, que acompanhava o seu enterro. Levando para o sepulcro, né? Jesus, com carinho, lhe diz: não chore. Jesus, ele foi consolar aquela mãe. A seguir, usando sua autoridade como filho de Deus, ordena aquele morto que se levantasse do caixão, ressuscitando, e devolveu a sua mãe. Jesus, ele fez um ato de misericórdia, um ato de compaixão. No segundo caso, diz assim: a outra atitude demonstrada por ele foi de comover-se diante da morte de um grande amigo. Ele demonstrou o seu sentimento de amizade, de amor fraternal por Marta e Maria e o irmão Lázaro, que havia falecido. Ao chegar diante do lugar onde havia sido sepultado, Jesus chorou ao ver a dor de Marta e Maria, que tanto sofriam a perda do irmão. Da mesma maneira como havia agido anteriormente, né? Com a mesma compaixão que Jesus foi movido pelo filho da viúva de Naim, Jesus também sentiu pelos seus amigos. E vocês vão continuar aí a leitura. Então, gente, você pode observar que Jesus, ele não sentiu misericórdia, compaixão, não foi só com os amigos. Não foi só com aqueles que ele tinha intimidade, aqueles que faziam parte da sua vida. Não, ele teve também misericórdia, ele teve compaixão também da viúva de Naim. Ele simplesmente ia passando. Apesar de que com Jesus nada é simplesmente, né? Tudo tem um propósito. Mas Jesus estava passando por ali e ele foi movido, né, pela compaixão de ver a dor daquela mãe, de perder seu único filho. Além de viúva, ainda perder seu único filho. Então você vai fazer essas atividades aí do flashback, né? Você vai ler aí esses textos, né, que eu passei para vocês. E o que você vai fazer? Você vai fazer um resumo. Você vai ler as passagens bíblicas que eu falei aí em Lucas e em João e você vai fazer um breve resumo. Você pode fazer um resumo de 2 linhas, né? Aí é você que vai dizer. Você vai fazer um resumo aí desses 2 versículos, tá bom? Então, e outra coisa, gente, que eu gostaria de retificar, né, de corrigir. Na nossa última aula eu falei a respeito de Santo Agostinho, né? Que ele teve um pensamento a respeito de Deus, que ele fez aquela comparação do mar com a criança, né? Mas não foi Santo Agostinho, tá, gente? Me perdoe, eu fui pesquisar, né? Eu me aprofundei mais na pesquisa e eu descobri que não foi Santo Agostinho, foi Tomás de Aquino, tá bom? Ele foi que teve esse pensamento, foi ele quem fez essa comparação, tá bom? Então, estou aqui retificando, né, porque a gente não sabe de tudo, né, mas então, é por isso que é bom a gente estudar, né, porque a gente vai lá buscando e a gente acaba aprendendo muita coisa. Então, gente, por favor, façam as atividades, mandem foto para mim, ou então coloquem na plataforma, me avisem, tá bom? Direitinho, vamos fazer a nossa parte, nossas avaliações já vão começar agora em julho, e é necessário que você tenha suas atividades em dia para a gente complementar a nossa nota, ok? A avaliação vale 50% e os outros 50% é pela sua frequência na plataforma e também pelas suas atividades feitas, ok? Então, um beijo bem grande, muita saudade de vocês. Vamos exercitar a misericórdia, a compaixão, façam pesquisas, aprendam mais de Jesus, tá bom? Beijo, tchau e até na próxima aula.